Isso não existe. Acontece do nada. A decisão do Supremo, com todo o respeito que eu tenho aos ministros aqui, é completamente equivocada. Além de estar legislando, está aprofundando a luta de classes. Obrigado, presidente. Nós ainda esgotamos as 15 pessoas que foram sorteadas, presidente, mas ainda temos um tempinho, se o senhor me permitir. Aí nós vamos agora para o Guilherme Mazui, do G1. Foi emboscado ou não, Guilherme? Foi. Então vamos ali com o Guilherme, por favor. Bom dia, presidente. Aqui. Obrigado aí pela oportunidade de a gente ter esse café com o senhor. No início do café, o senhor voltou a comentar sobre indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal e citou a decisão de ontem. A decisão de ontem foi o julgamento do Supremo sobre a questão da homofobia. E aí a segunda pergunta seria: o senhor está convicto na próxima vaga para o Supremo a indicar um ministro evangélico, e isso deixaria a indicação do ministro Moro para um segundo momento? Obrigado. O Moro, eu falei durante muito tempo que o Supremo tinha que ter gente do perfil dele. É um nome para o Supremo? Sim, uma possibilidade muito grande. A questão de evangélico. Olha só, nós dois homens aqui, vamos para o futebol. Daí eu dou uma voadora no teu pescoço. Você fala que eu sou isso. Vai que eu seja. É justo você pegar 3 anos de cadeia por causa disso aí? Essa questão de tipificar a homofobia como se racismo fosse, inclusive o Supremo, no meu entender, entrou na seara penal. Estão legislando. E eu acho que a bola está com o Legislativo agora. Eu acho que o Legislativo vai tomar uma posição contra essa decisão do Supremo. Isso você pode ver, prejudica o próprio homossexual essa decisão. Prejudica. Os homossexuais agora, alguém vai dar um emprego, vai pensar 2 vezes antes de dar um problema aqui dentro. Ele me acusa disso ou daquilo. O que vai acontecer? Como é que fica a minha empresa? Como fica eu, aquela pessoa que ele porventura brigou, mesmo com razão? Então, isso, quanto mais se quer dar direito para dentro da classe, pior fica. Até no programa do Danilo Gentili que eu gravei, não foi ao ar, né? Essa parte aí, porque estava muito longo o programa. Eu falei: Danilo, eu conversando contigo, sei se você é amarelo, se você é afrodescendente, né? Você é branco. Agora, não sei se você é gay. Então, se alguém tivesse na testa escrito que eu sou gay, você podia até ter: olha, eu não posso ter esse tipo de conversa, tem que tomar esse cuidado porque ele é gay. Isso não existe. Acontece do nada. A decisão do Supremo, com todo o respeito que eu tenho aos ministros aqui, é completamente equivocada. Além de estar legislando, está aprofundando a luta de classes, cada vez mais. No meu entender, não poderia ter esse tipo de penalidade. A penalidade, se você ofender uma pessoa, dar uma facada, dar um tiro só porque é gay, tem que ser agravada a pena dessa pessoa e ponto final. Eu acho completamente equivocado o que o Supremo fez ontem aqui. Por isso que eu falo do evangélico. O que é natural? Poderia acontecer lá. O cara pede vista ao processo e senta em cima dele. Tem processo aí que tem anos, está aí, está ali nas prateleiras, né, aguardando a decisão do ministro nesse sentido. Então tem que ter um equilíbrio lá dentro. Eu até perguntei quando estava, se não me engano, em Camboriú. Alguém conhece algum ministro evangélico no Supremo? Ninguém falou nada. Eu acho que não é misturar política com a justiça, né? Ou religião, não é isso daí. Mas não custa nada ter alguém lá dentro que, no convívio diário, vai falar: olha, tem um livro de Romanos. Eu lembro uma vez, lá atrás, com a Luciana Gimenez, tem uns 4 anos, 5, eu ia debater com um casal de pastores, um negro e um branco. Tá certo? Nada a ver, mas um casal de pastores, estavam de mão dada o tempo todo. E, em dado momento, um estava com a Bíblia na mão, eu perguntei se tinha ali o capítulo de Romanos. Eles ficaram revoltados comigo. O capítulo de Romanos é que fala nisso, não foi eu que escrevi. A questão de quem pratica quem age dessa maneira. Né? Então, nós temos que respeitar os religiosos. Até no PLC 122, se eu não me engano, lá atrás, que queriam criminalizar a questão da homofobia. Inclusive ali, o que se concluía daquele projeto, o cara chega no hotel para se hospedar, vai que o dono fala que está
Está lotado o hospital, não, o hotel. Está lotado o hotel. Vá que tem um quarto vago, o cara descobre. O cara vai, registra um boletim de ocorrência da delegacia, o dono do hotel é preso. Começava com 3 anos de cadeia. E ali também dizia no projeto de lei, a questão do casamento. Um casal vai para uma igreja, né, católica, evangélica, e quer se casar. Também 3 anos de cadeia. Será que é assim que a gente vai resolver esse assunto? Não é dessa maneira. A pessoa que discrimina outra pessoa, por si só, ela é deixada de lado por parte dos amigos. Nos Estados Unidos não existe isso. A legislação lá você tem uma liberdade de expressão total. E ponto final. E tem que ser assim. Eu acho que o que mede a ineficiência de um Estado é a sua quantidade de leis. Quanto mais leis, pior é aquele Estado. E está transformando insuportável a nossa convivência no Brasil, dado essas decisões, com todo o respeito, que o Supremo Tribunal Federal tomou no dia de ontem. Obrigado, presidente. Vamos a mais uma pergunta. A da Thalita Fernandes, Folha de São Paulo. Bom dia, presidente. Obrigada por nos receber aqui no café da manhã. O senhor comentou que não viu mais palavras do Olavo no Twitter, nem do Carlos. Teve algum pedido, algum afinamento para acalmar a comunicação? E uma outra pergunta várias vezes o senhor já disse que, num tom meio de desabafo, vocês não sabem a pressão que eu estou passando. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência em quase 6 meses de governo, se o senhor se sente pressionado, como é ser presidente, a experiência pessoal do senhor. Obrigada. Eu acho que esse ano, eu falei no máximo 2 vezes com o Olavo de Carvalho. Já teve aquele problema que ala militar com o Olavo, não teve aquilo tudo. O Olavo de Carvalho teve seu papel lá atrás, né? Agora, ele é uma pessoa que torceu por mim, fez o possível para eu chegar e passou a ser responsável pelo meu governo também. Qualquer boas ideias a gente acolhe. Do lado de cá, é a minha formação militar. Se eu tivesse qualquer aversão aos militares, eu não teria, eu acho que, a meia dúzia de ministros na área militar, né? A meia dúzia de ministros, 8 na área militar. Então não existe isso daí. Agora, a minha cadeira ali, eu lembro, quando eu era garoto, eu li o Super-Homem, né? Quando chegava perto de uma pedra kryptonita, ele pedia as forças. Aquela cadeira ali, pô, tem kryptonita, pô. Pancada o tempo todo, né? E tem decisões que, de um lado ou de outro, eu vou sair mal. Qual a adesão que eu primeiro tomei para conversar com os ministros, questão de vetos, por exemplo, e decretos, entre outras coisas. Não estou preocupado com a minha imagem para 22. Nós temos que fazer o que tem que ser feito agora, como uma questão ambiental. Não dá para continuar nessa política ambiental que tinha até o momento, que a gente vai matar o agronegócio. E vocês sabem, né? Se morrer o campo, a cidade morre pela manobra. Então, trabalhamos nesse sentido. Jornais lá fora do Brasil, televisão. Eu sou o maior inimigo da Amazônia. E não é isso. Eu quero a Amazônia nossa. A Amazônia integrada e fazer o casamento do meio ambiente com o desenvolvimento. Volto a falar para vocês. Errei uns dias atrás, aí me equivoquei, né? Que eu pensava que decreto revogava decreto, né? Os decretos ambientais só podem ser revogados por leis. Então, Cancún, que fatura 12 bilhões de dólares por ano com turismo, está lá. E nós temos uma Baía de Angra, que podia faturar muito mais do que isso, mas como tem um decreto que tornou aquela área toda, né, aquela toda como estação ecológica de Tamoios, ele tem que ter uma lei nesse sentido, um projeto de lei nesse sentido. Difícil aprovar um projeto de lei nesse sentido. Em consequência disso, qual é a economia da Baía de Angra? Vamos lá. Cuscuz, que até hoje o pessoal da pista não decidiu se é com S ou com Z. Água de coco e cocoroca frita. Pronto, final. Podia tirar o Rio de Janeiro da situação complicada econômica que existe. Em vez de nós irmos gastar dinheiro fora do Brasil com turismo, poderíamos ir para lá e não podemos fazer nada por causa disso. Além de ser deficitária para o governo, porque ali muita gente que pescava não pesca mais, está no seguro defeso. E Paraty, inclusive, tem também um seguro defeso municipal. Acredite se quiser. Aí está o retrato, porque o Brasil não vai para frente. Obrigado, presidente. Vamos adiante. Délis Ortiz, TV Globo.
Opa, estou com saudade de você. Fui pega de surpresa, porque eu achei que eu estivesse de fora. Não, Obrigada, presidente, por essa conversa e por essa experiência que eu acho que aproxima e é muito bom para todos nós, inclusive para o senhor. Não foi o maior erro chamar a gente para o café, aliás, foi talvez o melhor acerto. Eu queria saber, voltando no assunto que envolve Olavo, família, algumas quedas no governo, e vou com bastante delicadeza, porque eu sei que é um assunto delicado. O senhor fala constantemente Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. De vez em quando o senhor troca, né? Mas não sei se é de propósito. Quando o senhor fala Brasil acima de tudo, às vezes, a gente que está de fora e não conhece o bastidor, porque às vezes não pode conhecer mesmo, a gente tende a ver que tem outras coisas acima disso. Uma delas são, por exemplo, os filhos, que o senhor preza muito, até porque o senhor preza muito a família. E o Carlos, por exemplo, é o xodó do senhor, foi quem ficou com o senhor no hospital. O senhor tem um carinho enorme por ele, e por ele, a impressão que dá é que o senhor faz qualquer coisa. Eu, se fosse os outros irmãos, ficaria com ciúme. E, por causa dele, do lado de fora, a gente percebeu várias crises que poderiam ser evitadas e acaba virando uma fumaça sobre assuntos que são prioritários. Dá uma olhada aí fora. Parece que tem um incêndio no último andar do Congresso. Vamos só dar uma olhada aí. Só porque eu estou perguntando? Daí acaba a entrevista. Desculpa tocar nesse assunto, porque eu acho que é uma oportunidade. É simulação, tá? Tá vendo? Combinaram. Desculpa tocar nesse assunto. Para tumultuar a tua pergunta. Mas eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto para parar com essa impressão. O senhor falando elimina a impressão que a gente tem. E a segunda coisa, ainda dentro dessa questão do bastidor que a gente tem curiosidade, o senhor embargou a voz quando falou para os empresários ao tocar na questão da pressão. Aí o senhor interrompeu a frase, porque não pode também abrir tanto. É muito difícil ser presidente? O senhor acha que Deus lhe elegeu, ele escolheu o senhor para ser presidente nesse momento, o senhor repete várias vezes, e ele realmente está preparando o senhor ainda se sente despreparado? Vamos lá. Carlos, né? Eu tenho 3 filhos, né, que conversam comigo. O outro tem 20 anos e uma menina de 8. O Carlos tem um feeling. Então, o que acontece? O que eu falo para ele? Ele levantou alguns problemas no passado, eu falo o seguinte, a gente tem que dar o tempo para que, ao dar o cartão vermelho para essa pessoa, não ter dúvidas. E tem que deixar a pessoa se enrolar um pouco mais, o linguajar popular. E ele é imediatista. Converso com ele, mas não sigo 100% o que ele fala. Obviamente, é um filho que eu tenho uma atenção especial por ele. Não nego isso daí. Mas, lá atrás, em alguns momentos, ele comprovou que tinha razão. Exagera de vez em quando? Sim, exagera. Porque ele quer ver o caso resolvido rapidamente. Mas está contido esse ímpeto parte dele, até porque falo com ele, né? Uma palavra, uma frase equivocada nossa, você mexe na bolsa, mexe na vida de milhões de pessoas, pode mexer numa relação internacional do Brasil que estava caminhando nesse sentido. E ele entendeu isso aí, tanto é que você pode ver que não, já tem aí mais de 2 meses que não tem interferência dele nas mídias sociais. Convivo, em alguns momentos suporto e toco o barco. Ser presidente, né? Eu posso te resumir. Tempo atrás, teve uma pessoa no gabinete meu e falou, olha, te encontrei durante a campanha, você falou que ou estaria aqui ou na praia. Eu respondi, me dei mal. Mas a questão de Deus aqui, isso vai de cada um.
Me ajuda a lembrar o nome, por favor, aqui. Alvim, de São Paulo. Alberto Alvim? Roberto Alvim. Então, como eu acordo muito de noite, né? Eu não acordo a mulher, obviamente. Vou para o banheiro lá e fico quietinho. Né? Fico ali pesquisando. Há 2 dias o senhor Alvim, de 45 anos de idade, vi uma história dele que a carreira dele artística acabou quando anunciou meu apoio a mim no começo do ano passado, a minha campanha. Arrebentaram com ele. E ele falou do meio que ele vivia, dos problemas, que a gente sabe, não vou entrar em detalhe aqui, né? Esse meio artístico bastante avançado, sempre avançado para a época. E em um dado momento, ele dizendo que era ateu, e foi descoberto lá atrás que tinha um tumor no cérebro. Ele que escreveu a matéria, está aberta para todo mundo aí. Casado com uma católica, e a empregada doméstica da casa, né, a secretária do lar, evangélica, queria fazer uma oração para ele. E ele se desentendeu com essa senhora e a esposa interferiu. Deixe fazer, porque ele já estava encomendado, no linguajar nosso ali. E daí deixou a mulher fazer uma oração. No dia seguinte, diminuíram as dores e poucas semanas depois o câncer foi embora. Não vou discutir fé com ninguém. E ele mudou a vida dele. Quando eu liguei para ele, foi ontem? Acho que foi ontem, né? Foi ontem. Eu liguei para ele ontem de manhã. Ele estava numa igreja com a esposa. Ele ficou surpreso, lógico, o presidente ligando, né? Não interessa quem seja o presidente. E conversei com ele sobre vários assuntos. Deu uns 10, 15 minutos de conversa. Ele deve ir a Brasília nos próximos dias para a gente bater um papo aqui. Então, ele é uma pessoa que virou um cristão fervoroso, dado essa passagem. Coincidência ou não, fé ou não vou discutir isso, nem podemos discutir esse assunto. Os médicos de Juiz de Fora falaram que cada 100 que levam um golpe como o meu, um sobrevive. A mesma coisa o Dr. Macedo disse lá no Albert Einstein. Então, é um milagre ter salvo. E vocês que acompanham política há algum tempo, em especial as pessoas mais idosas aqui, se fosse pensar, até mesmo você está longe de mim ainda, mas você é uma das mais antigas aqui da mesa aqui. Pô, quem ia acreditar num deputado do baixo clero, ridicularizado muitas vezes? Quantas vezes a imprensa via para cima de mim porque ninguém queria responder aquele assunto, né? Eu vou pegar esse mané aqui para responder esse assunto e ia para cima de mim, sei disso. Acusado de um montão de coisa, né? Sem dinheiro, um partido político feito aos 48 do segundo tempo. Então, o pessoal do PSL ficou chateado, que eu falei, catamos gente. Catamos gente sim, porque todo mundo que queria ser candidato, tinha recurso, tinha não sei o quê, já tinha acertado o partido. Nós pegamos ali, quem está sobrando aí, a não ser alguns poucos que já estavam nos acompanhando, para preencher a legenda. E quem acreditava na eleição nossa? Agora, eu sempre acreditei em Deus. Né? Isso é meu. Né? E sempre acreditei muitos chamam a Bíblia como a mala do gato Félix. Você sabe disso, né? Não, você não é tão velho assim, não. Você abriu aquela malinha, tem tudo lá dentro, igual bolsa de mulher. Tem tudo lá dentro, menos o que interessa. Com todo respeito. Então, a Bíblia, você procura, eu já li a Bíblia toda, quando eu estive na fronteira, 3 anos em Newark, não tinha energia elétrica 8 horas por dia, não tinha televisão, apenas rádio, botava 2 bambus assim, de 12 metros, uma antena, eu ouvia a rádio ali. Então, li a Bíblia, eu tinha o WhatsApp, né? E li a Bíblia toda, alguns capítulos chato de ler da Bíblia, chato, né? Moisés, filho de Esaú, que não sei quem, não sei o que, aquela história toda. E Moisés não é filho de Esaú, não escreve não, vou falar que estou uma besteira aqui, tá? Então, ver aquela genealogia toda é complicada a situação, mas tem passagens ali, como João 8,32, conhecereis a verdade, quando o justo governa. Então, aquilo tudo se encaixa, a gente fica até pensando, como é que pode algo tão antigo está tão atual a vida toda? Então, acredita em Deus, é a missão dele. Ele, quando falou, olha, você me deu essa missão, me ajuda aí, senão o bicho vai pegar aqui comigo aqui, não é essa a intenção. Você pode ver o que estava em jogo, por favor, né? Ao longo dos últimos anos, não é a roubalheira, né? A corrupção, era a nossa liberdade. Confessando para vocês, fui à Argentina há 2 semanas, né? Uma das intenções é ver o que a gente pode fazer para a Argentina, porque se voltar a senhora Cristina Kirchner, eu acho que nós podemos ter uma Venezuela aqui
aqui no Cone Sul. Nós não queremos isso, nós queremos alguém lá que preserve a democracia, a liberdade de imprensa, principalmente. Fecharam os jornais lá, né? Aquele pessoal fechou o jornal. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar a Argentina, e nos ajudando também, é o Mercosul, que está 20 anos parado. Acredito que dê para resolver essa questão agora. Eles querem a cabotagem do Brasil. Paulo Guedes, Tarcísio, e daí? Vamos o que a gente pode fazer nesse sentido. Daí, Paulo Guedes, qualquer compra de embarcação em fora, você paga 107% de imposto. Os nossos estaleiros estão quebrados, praticamente não se faz embarcação nenhuma, e não pode comprar com esse preço abusivo que está aí. Qual é a solução? Tá? Ajuda a Argentina, nos ajuda, porque nós só podemos estar bem se nossos vizinhos estiverem bem. Se você tiver um vizinho que faz algazarra a noite toda, você não dorme na tua casa. A gente não quer isso no Brasil. Já temos a Venezuela, que é um problema complicadíssimo. Se a Argentina embarcar nessa canoa do populismo, o peronismo, né, que é mais radical que o petismo, oferece tudo para os caras. Você está na banana por causa desse cara que chegou aí, que é amigo do Bolsonaro. Né? Então, nós trabalhamos nessa área também e buscamos o melhor para o nosso país, também ajudando os vizinhos. Não sei se te respondi aqui. Não, faltou só dizer. Não estava preparado. Tá. Deus prepara os seus escolhidos. Tudo bem, eu até falei complementei nesse momento. Os preparados estão presos, ensacando o vento ou respondendo o processo. Tá? Eu acho que o melhor preparo que você pode ter é humildade acima de tudo. E a religião te dá esse norte para você. Os meus momentos lá de exaltação no parlamento é que eu estava sozinho ali. O grande parte dos parlamentares bem com o executivo, você sabe como, e defendia o executivo a qualquer preço. Quando eu cheguei em 91 na Câmara, era um capitão lá no meio de um montão de anistiados. E para eles, a anistia valeu para eles, para o lado de cá não. Então, muita coisa aconteceu lá, canelada, coice, voadora no pescoço, né? Vocês sabem das frases que aconteciam lá no passado, e tudo bem. Eu olhando, né, até eu respondi para Joyce Halseman, quando ela estava na Veja, ainda lá atrás, né, que ela chegou cheia de gás para cima de mim e perguntou se eu estava preparado. Eu falei, na mesma sala, eu, Lula e Dilma, prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, eu não estou preparado. Né? Desculpa aqui, eu não vou falar mal de mim, mas eu acho que estou muito mais preparado que os outros dois. Presidente, obrigado. E como de praxe, eles selecionaram uma das pessoas aqui presentes para agradecer, e nós temos a honra de dar a palavra a Délis para que, representando todos que aqui se encontram, possa falar em nome do grupo. Adivinha por quê? Decana. Eu vou ficar em pé, porque eu vou falar em nome dos colegas todos. E assim, quanto tempo a gente esperou, né, para estar aqui? No começo doeu um Foram pouco. 9 meses. Mas no começo doía um pouco. Puxa, eu cubro aqui e tal, e convidam pessoas que não têm nada a ver, frila. Eu acho que eu estou traduzindo o sentimento da maioria. Muito mais da maioria do que de mim mesma. E eu acho que foi bom ter esperado, porque eu não tenho a menor dúvida que este foi o café melhor do que todos os outros, e o senhor sabe disso. Porque aqui nós estamos todos os dias com o senhor. Nas viagens, nas encrencas, nas crises. E devagarzinho essa ponte vai sendo construída. Eu queria que essa ponte fosse reinaugurada todos os dias. Porque é com esse diálogo, com essa abertura, que a gente chega à verdade que o senhor tanto fala, embora a verdade seja Cristo, é a verdade dos fatos. Porque quanto menos comunicação e informação a gente tem, mais risco de informar errado a gente corre. Então, que o senhor caprichasse nessa ponte, nessa relação com a gente, porque toda vez que o senhor falou diretamente conosco, facilitou muito a compreensão dos fatos. Quando a leitura é difícil, a gente precisa discernir. E eu acho que eu falo em nome de todos. Às vezes o mau jeito de perguntar, a correria, o empurra-empurra, a segurança, tem todo esse estica e puxa, mas faz parte do dia a dia, nós estamos acostumados.
A ponte é muito importante, presidente. Quando o senhor não puder falar, o porta-voz, às vezes ele fica numa encrenca, porque tem umas perguntas que o senhor não respondeu para ele, ele não pode responder para a gente. Fica aquele... Mas quanto mais cheio de informação ele vier para nós, mais felizes seremos. E vai valer a pena. Muito obrigado em nome de todos. E, assim, espero que esse seja o primeiro café de muitos. Obrigada, presidente. Podemos tirar uma foto? Não, você deixa só... Não sei, por mim tudo bem. Não sei se incomoda de tirar uma foto. Estou muito feliz também. E vamos nos relacionar cada vez melhor, tenho certeza disso, ok? Vamos lá. Obrigado.